Tavares, sou corretora de seguros, onde comecei toda a minha experiência comercial. Sou formada em recursos humanos, atualmente cursando MBA em gestão estratégica de pessoas, atendo como gerente de contas para grandes novos negócios. Quando a gente fala de análise de crédito, e é importante lembrar que estou há 10 anos nesse mercado, é importante entender um pouquinho do que a gente vem passando. Vivemos um momento dinâmico e para isso é importante saber previamente como está a situação dos nossos clientes. Seja esse cliente pessoa física, seja esse cliente pessoa jurídica, o que está acontecendo? Por onde ele passou durante um determinado tempo? Então, assim, temos um mercado hoje que ele se faz importante saber dessas informações. E aí, nós, a Consulta e Crédito, vamos aqui dar umas dicas, conversar um pouquinho, trocar um papo com vocês com relação a esse tipo de informação. Tenho certeza que vai ser agregador. Agradecemos o convite do Congresso Nacional de Crédito e Cobrança. E vamos analisar, então, os cenários de consulta e análise de crédito e de recuperação. Quando a gente fala desse tipo de informação, o que saber, né, gente? Porque uma pessoa, ela precisa de vários tipos de informação. E aí vai depender do tipo de negócio que você tem hoje. Qual que é o seu valor agregado? Que tipo de informação é pertinente para aquele negócio? Então, a gente tem aí uma variedade de modalidades diferentes de consultas, com insumos para melhorar a sua visão, para dar um conforto, para que se venda com mais segurança. Então, a gente vem lá do princípio da consulta básica. O que seria uma consulta básica hoje? Uma consulta que te dá uma informação de pendências financeiras. Essas pendências financeiras seriam o quê? Elas são subdivididas. As pendências elas podem ser os refins, que são os bancos, que aí passa por todo o sistema financeiro, e os perfins, que são as pendências feitas pelas empresas do nosso mercado. Temos também os protestos e os cheques sem fundo. Então, só para entender, que tipo de perfil de empresa seria importante ter uma consulta básica? Vamos colocar uma loja de calçados. O que eu preciso de saber? Eu preciso de um nada consta, preciso de saber porque eu tenho um valor agregado que ele é menor. Então, eu preciso de saber informações mais básicas com relação a isso. E aí nós temos a consulta intermediária, que ela, além das pendências financeiras, dos refins, dos perfis, do cheque sem fundo, do protesto, ela vai te dar também as ações judiciais, concordato e falência. Então, concordato e falência, ela já diz que a empresa já passou por todas as partes do perfil e está lá numa condição muito ruim. Então, para que serve esse tipo de consulta? Para um valor agregado médio, uma confecção, por exemplo, e assim, sem querer caracterizar algum tipo de perfil para cada consulta, não. Porque sabemos que também, à medida que eu vou melhorando as minhas informações, que eu vou compondo informações nessa análise, eu vou aumentando esse custo também. Então, assim, às vezes precisamos ter uma demanda muito grande de consultas e aí, não necessariamente, uma grande empresa não possa usar uma consulta básica, né? Então, voltando às consultas mais complementares, o que seria isso? Hoje a gente, como vive um mercado muito dinâmico, é importante para os grandes negócios saber aí qual é o percentual de chance dessa empresa ficar inadimplente. Então, existem os comportamentos que passeiam, quem são os principais fornecedores daquela empresa, quantos títulos aquela empresa paga em dia. Então, são dados estatísticos que vão fortalecer o seu conhecimento sobre aquele cliente. Então, é muito importante. Quando a gente fala de score, depois a gente vai falar isso separado, porque esse é um gancho muito importante para o mercado hoje, a gente fala de dar crédito com mais segurança, porque ele pega como foi o passado daquela empresa, seja a pessoa física também, como que ele se portou nos últimos 12 meses. E aí eu vou dar uma numeração que me diz se ele está bom ou se não está bom. Para quem serviria essa consulta mais complementar? Para aqueles grandes negócios mesmo, para as grandes empresas, para as grandes vendas, valores agregados altos, porque não basta eu saber um nada consta, eu preciso saber como está a situação dele com os fornecedores, eu preciso saber qual é a pontualidade dele, eu preciso saber a quantidade de títulos que ele paga no dia. Então, assim, é para um comportamento muito mais amplo, que também vale. Se eu entender que o meu mercado, eu quero ter uma expertise de trabalhar com esse tipo de ferramenta, mesmo eu sendo uma empresa
empresa pequena, eu também posso utilizar. Então, assim, não existe um rótulo, porque é uma empresa X, eu tenho que usar uma consulta mais complementar. Isso não existe, até mesmo porque isso vem sendo quebrado, vem se tratando de forma mais generalizada essas questões. Recapitulando, as consultas básicas, elas servem como nada consta, né? As consultas intermediárias, elas vão dar, além das informações de pendências financeiras, de cheque sem fundo e de protesto que a gente viu lá nas básicas, elas vão dar as concordatas, falências e as ações judiciais. Então, elas são intermediárias. E as consultas mais robustas, que são as consultas completas, elas vão dar, além de todas essas informações, o comportamento. Isso hoje é muito importante. Muito importante saber como está a real situação daquela empresa e o comportamento dela. Ele vem mensurado de uma forma com que você fica mais tranquilo ao conceder o crédito. Você tem uma visão melhor e real daquele cliente, daquela situação. Vamos falar um pouquinho do score, né? Que tanto perturba as pessoas. A gente escuta muito falar, nossa, meu nome está limpo, mas eu não consigo crédito, eu não consigo financiar meu carro, eu não consigo um cartão. E aí a gente está aqui para dar umas dicas para vocês de como isso pode ajudá-los. O score nada mais é do que uma probabilidade ou de se tornar inadimplente ou de pontualidade bacana, de você realmente ser um cliente que tenha condições de comprar naquele momento e fazer aquele negócio. Essa probabilidade, ela vem justamente desse comportamento de pagamento anterior. E aí eu vou falar de CNPJ, eu estudo lá os 13 últimos meses de como foi o comportamento daquele CNPJ e aí eu vou te dar um risco, eu vou pontuar um risco. Então, dentro dessa pontuação de risco, eu posso te dizer que essa empresa está com condições de compra ou não está com condições de compra. E na maioria das vezes o que a gente percebe é que existe um medo com relação a isso e as pessoas ficam tentando aumentar esse score, fazer com que esse score, com que ele realmente seja positivo para que elas realmente consigam fechar os seus negócios. Então o score de pessoa jurídica, ele passeia por esse comportamento de 12 meses. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas eu estou tentando comprar um maquinário para minha empresa e não consigo. Mas por que isso? Em algum momento, esse CNPJ já sofreu uma avaliação. Ou ele pagou com muito atraso, ou ele teve um nome, uma dívida que prescreveu e, de repente, ele esperou esses 5 anos aí, depois ele quis reabilitar o crédito dele. Então, o sistema é muito frio para analisar essas questões. Quando uma dívida caduca ou prescreve, ou é até mesmo quitada, esse sistema entende que esse documento precisa de um tempo de maturação para poder ter crédito de novo. E na maioria das vezes as pessoas já saem desesperadas querendo crédito novamente. Preciso de resolver todas as minhas questões nesse momento. E à medida com que se toma crédito, que se pede crédito no mercado, em bandeiras diferentes, é como se existisse um bloqueio, de certa forma, para aquele documento, impedindo cada vez mais, empurrando esse tempo cada vez mais. Não existe fórmula mágica de como se melhorar um risco, não existe. O ideal é que você quite suas dívidas o quanto antes, para que você não tenha essa flutuação aí no documento de vocês. Seja ela negativa ou seja ela positiva, isso não muda de acordo com que tem uma dívida hoje, amanhã o meu score melhora. Então o sistema vai entender que eu posso ter crédito novamente, isso pode demorar aí por 6 meses até. Agora, saio de uma dívida hoje, tento fazer outros negócios na semana seguinte, cada vez mais eu vou empurrando esse meu tempo. Vou dificultando essa minha necessidade de negócio. Então, o score, ele é muito importante hoje, porque na realidade somos números, né? Estatisticamente falando, e assim, importante que as pessoas entendam que ter seus nomes limpos se faz necessário para ter um bom score, para ter uma boa negociação, até mesmo para ter taxas diferenciadas. Uma vez concedido por essa pessoa física ou jurídica a informação dos seus pagamentos, vai te ajudar numa negociação, numa compra, num negócio, vão ter taxas diferenciadas. Então, o score, ele se faz muito positivo na tomada de decisões. Grandes empresas hoje trabalham simplesmente com score.
até mesmo para participar de alguns processos seletivos, de algumas licitações, de alguns negócios maiores, o scoring ele é importante. E aí, às vezes, ele é um divisor, assim, faça negócio com essa empresa ou não, de acordo com aquele percentual de risco que ela me oferece naquele momento. Então, eu trouxe aqui alguns mitos e verdades, talvez esclareça para alguns aí essa questão do scoring. O que muita gente escuta é o scoring, a partir de que eu quito a minha dívida, eu aumento ela momentaneamente? Não, isso seria um mito, tá, gente? Por quê? Como eu disse anteriormente, o sistema é frio, ele precisa entender que você está apto a comprar crédito novamente no mercado, então ele precisa de um tempo para até mesmo entender que aquilo não seria um suposto golpe. Golpe quando a gente diz assim, acabou de quitar uma dívida ou acabou de se prescrever uma dívida, eu já vou tentar comprar crédito novamente e praticar da mesma forma. Então isso seria um mito, tá? Outra coisa também que as pessoas perguntam, eu sou muito novo, meu scoring é ruim, eu sou estudante. Realmente, se a gente fala que esse risco ele é computado de acordo com o comportamento de pagamento, e aí a gente fala de uma idade baixa, a gente fala de um risco que fica comprometido de ser mensurado, uma vez que eu não tenho dados nenhum para informar. Então, ele começa com o mínimo de risco, né, com risco menor, e até sentir que aquela pessoa realmente está apta a comprar crédito. E aí ter concessão de valores maiores, porque assim, a gente vem de uma juventude hoje muito dinâmica, construindo tudo, crescendo a todo vapor. Então, assim, essa necessidade, que isso há alguns anos era lá aos 30 anos, eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa própria, isso mudou, isso vem mudando. Então, por essa antecipação, por essa dinâmica que a gente vem vivendo aí dessa geração, a gente tem esses problemas aí, não necessariamente seria um problema, mas a gente tem esse conflito atormentando esses pequenos tomadores de crédito. Outro mito, gente, muito bacana, que muitas pessoas perguntam, se eu colocar o meu CPF numa nota fiscal, isso aumenta a minha pontuação? Não, isso é um mito. Isso não aumenta a pontuação, porque na realidade isso não está diretamente ligado aos sistemas, aos bancos de dados que fazem essa troca de informação de scoring. Isso aí é um outro tipo, eles não têm esse tipo de ligação, então isso seria um mito, tá? Outro mito também que vale a pena ser falado é o mito da dívida que prescreveu. Por exemplo, eu fiquei lá 5 anos com meu nome negativado e aí esperei essa dívida prescrever e não quitei essa dívida. Automaticamente eu vou participar e vou passar a viver um outro momento da minha vida. Lembrando que se eu não sair desses 5 anos automaticamente querendo tomar crédito no mercado, e aí eu esperar um tempo e o sistema entender que isso não é um golpe, ou uma questão de fraude, eu vou ter um nome limpo e vou ter um score normal. Ele não fica majorado em relação ao que eu vivi nos 5 últimos anos. Então, assim, é importante dizer que isso também seria um mito. Seu scoring ele não vai viver em função de uma dívida que prescreveu há 5 anos, ok? Outra coisa também importante é que as pessoas pensam, eu tenho uma renda muito bacana hoje e o meu score não é tão legal. Isso também é um mito, porque a renda ela não está diretamente ligada a isso. O que realmente está diretamente ligado é pagar em dia. Como eu paguei em dia, como eu informei isso para o sistema financeiro, isso sim, isso faz seu score subir, ou o não pagamento dessas dívidas faz o seu score diminuir. Vamos falar um pouquinho de como recuperar seu crédito. E aí a gente tem as negativações, temos os protestos e temos os serviços de cobrança. Quando a gente fala de negativação, que são essas empresas especializadas que informam no nosso sistema financeiro as tendências de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Como que funciona esse sistema dentro desses serviços?
funciona que a partir de um dia esse cliente já pode ser negativado, mas o mercado hoje ele trabalha de uma forma diferente, às vezes se espera um tempo para entender a maturação daquele cliente, para realmente se ele tem probabilidade de pagar naquele momento ou não, e a partir de um determinado momento, a partir de um dia, ele poderia estar negativando esse cliente. E aí a gente vai falar que cada empresa tem a sua particularidade, tem o seu sistema de fazer esse tipo de inclusão. Mas voltando para o serviço efetivamente, esse cliente, essa pessoa física ou jurídica, ele tem garantido por lei que ser informado dessa inclusão. E ele precisa ser advertido através de uma carta, seja ela registrada ou não. E aí ele precisa ser informado que no prazo de 10 dias, prazo esse garantido por lei, ele vai ser incluído na base de dados do nosso sistema financeiro. A partir daí, o não pagamento dessa dívida faz com que ele realmente esteja nesse banco de dados e aí causando esses impeditivos, todos esses transtornos que uma negativação causa. O protesto ele tem a mesma função. A pessoa ou a empresa procura um cartório e vai solicitar o protesto de determinado cliente. O cliente tem lá os seus valores, os seus emolumentos, e isso é cobrado quando esse cliente quita essa dívida. Então, negativamente falando, protesto e negativação têm a mesma função, cortar a vida financeira. Todos os leitores de crédito que temos no nosso sistema financeiro informam o protesto, e isso aí já é um impeditivo de negócio, uma vez quando o cliente está protestado, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. As empresas de cobrança, que são empresas especializadas com expertise para fazer cobrança no nosso mercado, são empresas que buscam efetivamente o recebimento daqueles clientes, não só para trazer um sucesso para as empresas que elas representam, mas também para trazer tranquilidade para aquelas pessoas que por um momento passaram por um momento de dificuldade e agora precisam de recuperar seus nomes, precisam de ter crédito novamente. Então, o que vai diferenciar esses serviços? O que vai diferenciar como uma empresa ela faz a opção de A, B ou C? Cada um, dentro do seu mercado, tem os seus custos, tem os seus valores. A negativação tem um X valor, o protesto trabalha com um percentual em cima do valor, e os serviços de cobranças eles são percentuais também, na maioria das vezes, em cima daquele valor de dívida a receber daquele cliente. Então, o que vai fazer com que o empresário ou aquela pessoa física queira negativar ou protestar alguém é justamente a condição financeira do que cada serviço vai ser ofertado por ele. Existe uma peculiaridade que é um momento onde qualquer pessoa física ou jurídica ela não pode ser negativada. Uma vez que essa pessoa física ou jurídica entra com uma liminar judicial e comprova que ela não tem condições de pagar aquela dívida, por qualquer contratempo que seja, e que o juiz entenda como aquilo que não deva ser feito, que não deva ser incluído, dessa forma a inclusão ela não entra em nenhum banco de dados. No banco de dados, serviços específicos para análise de crédito. Ou seja, para ficar mais claro, uma pessoa que tem uma doença e de repente desonrou com alguns pagamentos dela, e aí ela entra com uma liminar judicial e esse juiz entende que não é culpa dela. Ou até mesmo, outro exemplo, uma empresa que recebe verbas do governo, não teve aquelas verbas recebidas e aí não conseguiu honrar com seus pagamentos. Isso é muito comum na área de medicamentos, na área voltada para o hospital, para assuntos mais relativos de utilização pública diária mesmo. Então, assim, nesse caso, não se é feita a negativação, não se consegue negativar essa pessoa, até mesmo porque ela conseguiu provar que ela não tem condições, e o fato dela não ter condições não depende diretamente dela querer honrar ou não com seus compromissos. Uma outra questão também que é muito importante é que as pessoas acabam procurando esses birôs de análise de crédito para suas negociações. É importante lembrar que eles simplesmente
eles divulgam nas suas plataformas do sistema financeiro o que está acontecendo com aquela empresa, se ela está negativa ou não. Mas cabe ao dono da dívida, quem fez a inclusão nesse sistema, nesse banco de dados, receber desse cliente, negociar com esse cliente. Então, esses birôs, na maioria das vezes, eles não fazem o recebimento desses pagamentos. A não ser assim, existem campanhas esporádicas em grandes capitais, onde existe sim uma negociação desses birôs, tentando a recuperação de crédito. Quando a gente fala de cobrança, a gente fala de uma expertise no mercado, daqueles que sabem como agir, daqueles que sabem como fazer para ser assertivos nesse recebimento. Então é muito importante, as empresas de cobrança têm um peso muito importante no nosso sistema financeiro, e a gente sabe que para que o crédito exista, ele tem que estar ok. E aí ela se torna outra ponta do crédito, e aí as duas caminham juntas, porque eu vendo e eu recebo, né? Então, a gente teve aqui hoje um bate-papo, falamos de várias coisas, falamos de como vender com segurança, falamos de negativação. Quando a gente fala de vender com segurança, não confiar na sorte. Precisamos ser mais assertivos, precisamos ser mais atentos ao que o mercado está nos dizendo. Então precisamos analisar. A gente falou também um pouquinho do score, e vale a pena lembrar que o score ele é muito importante hoje, seja ele para pessoa física, seja ele para pessoa jurídica, porque ele vai só potencializar a sua condição financeira, potencializar a sua tomada de decisão, e isso se faz muito importante no mercado que a gente está vivendo. Falamos também na parte de recuperação, que é a parte da negativação, do protesto e das cobranças. Sabemos que cada um aí dentro das suas atribuições tem as suas diferenças, né? Sabemos que a negativação, ela faz por si sozinha, você faz o seu acesso, faz a sua inclusão e o sistema trabalha para você. O protesto da mesma forma. Agora, aquele cliente que você já desistiu dele, aquele cliente que desse eu não recebo mais, para aí temos aí as empresas de cobrança trabalhando a todo vapor, mostrando que esse mercado ele tem resultados, que ele pode se tornar positivo, que às vezes aquele título que você considera perdido, ele pode ser recuperado. A gente tem aí estatísticas dessa parte de negativação, que a maioria das vezes 16% dos títulos negativados eles são recebidos nos 3 primeiros meses. Então isso já é um ponto muito importante, porque quando você não tem nada, você tem aquela dívida como perdida. Então quando você fala de um recebimento de 16% no mercado flutuante, isso é muito importante. Espero ter contribuído aí com algumas informações, alguns mitos, né? alguns questionamentos sobre essa parte de crédito, sobre essa parte de recuperação. E convido vocês a entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp para tirar dúvidas, esclarecimentos. De alguma forma a gente quer esse nosso bate-papo aqui, ele tenha sido efetivo, tenha sido positivo e que a gente possa dar continuidade. Agradecemos a Conacob, Congresso Nacional de Crédito e Cobrança, pelo convite, pela participação. Foi um prazer estar com vocês, um prazer dividir esse momento, um pouco do pensamento, um pouco da nossa realidade no mercado financeiro e na parte de recuperação. Espero que vocês sejam mais assertivos nos seus negócios, tenham sucesso, que de alguma forma isso tenha acrescentado no dia a dia aí nos relacionamentos, nos relatórios e nas decisões de crédito de sua empresa. Obrigada, eu aguardo vocês lá.